Olá, investidores! Pessoal, nesse vídeo aqui eu vou ensinar para vocês como não entregar as coisas de mão beijada na mão dos outros. Vou ensinar como não deixar nada para ninguém após a sua morte. Você sabe que aqui no canal já tem vídeos aqui explicando que o solteiro investidor vai sofrer pressões para ele abandonar essa estrada tão árdua que é investir. O solteiro investidor, ele é um cara que vai sempre chamar a atenção das pessoas por ele estar fazendo seu próprio caminho. Se ele for migtal, ronco pilado, aí sim que ele vai incomodar o gado e as 3Ds, né? Dizendo, você tem que casar, porque você pode morrer sozinho, você tem que gastar seu dinheiro, aproveitar a vida, porque você não sabe o dia de amanhã, aquelas coisas todas, né? E nós sabemos que tudo isso aqui é mentalidade de gado. E essa é basicamente a primeira fase das pessoas que ele rodeia, é a primeira fase do comportamento delas. Depois de mais ou menos 1 ano ou 2 anos, quando os seus investimentos começarem a lhe render frutos, você já vai estar passando pela fase deles pedirem dinheiro emprestado a você, e você vai negar, lógico, né? Você já vai ter provado a eles que você está certo, não é verdade? E essa coisa de aproveitar a vida é um lixo. Você tem que pensar no seu futuro, investir, se cuidar da saúde e... Enfim. Acontece que essa segunda parte, no final dela, acontece uma coisa terrível. Normalmente, o gado e as 3Ds, os parentes principalmente, param de lhe cobrar e de lhe pedir essa... Eles simplesmente esperam uma coisa horrível, que é a sua morte. Hoje, se eles souberem que você tem investimentos, eles ficam contando nos dedos os dias que você vai morrer e deixar as coisas para eles. Aquela prima emissol que tem os catarrentos sendo sustentados pela mãe dela, que é a sua avó. Aquele primo que tá casado pela 3ª vez e já tá indo pro 4º divórcio, não consegue crescer financeiramente porque é um gado e tá pagando pensão e é burro pra caralho, insistindo no mesmo erro. Até mesmo um irmão que pensa do mesmo jeito, um sobrinho seu que pensa do mesmo jeito, que é gado, gosta da palavra, gosta de engajar, tá nem aí para as leis de falsas acusações, para as DSTs e etc. Lembrando que tudo que você fizer vai causar ranço e nojo nos gados e nas 3Ds, já que você não está aproveitando a vida. Então, você tá aí sofrendo, economizando dinheiro, não tá comendo lixo, tá pensando no seu futuro, tá aportando, tá fazendo cálculos na sua carteira de investimento para ela render mais, você tá estudando com afinco. No dia que você morrer, você acha justo você entregar todo o seu esforço, todo o seu sacrifício, tudo que você passou de mão beijada para aquele tio alcoólatra, para aquela tia escrota que vota na esquerda, para aquelas 3Ds primas que sentem nojo de ti, porque tu é o primo que elas não gostam, o primo espinhento, o jovem pobre, jovem feio, beta e pobre, JPBF, jovem, pobre, beta e feio, é assim. Se você por ser JPBF causa nojo nas priminhas, os primos shedzinho, vai todo mundo ficar com seu dinheiro quando você morrer, sabia? É o seguinte, provavelmente seus pais vão morrer primeiro que você. E segundo, provavelmente você não vai ter catarrento. Agora vamos aqui pro estudo. Quando você morrer, e nós esperamos que isso não aconteça tão cedo, já que você está cuidando da sua saúde, se alimentando bem e etc. Você vai ter que entender que vai acontecer um fato jurídico chamado direitos de herança. Vamos aqui. Nesse site aqui, Montreal Gadon, ele explica basicamente como funcionam os direitos de herança, questão de sucessão e etc. Aí tem explicando a diferença de sucessor, herdeiro, legatário. Aí vocês leem o artigo, vocês entenderem que é o mesmo princípio. Mas vamos para a coisa mais imediata, né? Depois do inventário, essa parte aqui. Herdeiros necessários. Segundo o Código Civil Brasileiro, os herdeiros necessários, vou comentar mais aqui, são todas as pessoas que têm direito à herança de acordo com a lei e não podem deixar de recebê-la.
Os herdeiros necessários do contratante são seus descendentes, ascendentes e o cônjuge do falecido. A eles cabe, por força da lei, por força do Estado, por força dos White Knight. O White Knight é doido para passar a sua herança para a próxima 3D, entendeu? Para Capivara. O benefício da metade dos bens do falecido, representando o que o direito denomina como herança legítima. A outra metade dos bens é chamada de herança testamentária. Nesse caso, a divisão depende do que estabelece o testamento do falecido. Os herdeiros necessários só podem ser excluídos do testamento em situações especiais previstas em lei. Aí, cadê? Aí agora vem a coisa louca aqui. Se você morrer e você não vai fazer... Você não vai deixar testamento, porque você com certeza que não tem catarrento e seus pais provavelmente vão morrer primeiro. Então, vai começar o caso, a coisa que vocês têm que se preocupar. Todos os seus parentes que eram agentes da Matrix, fazendo você voltar para Blue Pill, todos eles se encaixam na chamada sucessão legítima sem testamento. Quando o autor da herança morre sem deixar testamento, a totalidade dos seus bens será dividida entre os chamados herdeiros necessários, caso existam, seus pais ou seus filhos, seus catarrentos. Relembrando, esses são os ascendentes, descendentes e o cônjuge. Isto é, pais, avós, bisavós, filhos, netos, bisnetos, marido, esposa ou companheiro. A regra é a seguinte, o mais próximo exclui os mais remotos. Assim, se o falecido deixou os filhos, os pais não herdam. Se não deixou os filhos, mas deixou pais e avós vivos, então apenas os pais herdam por ser o mais próximo. A exceção for por conta do sistema adotado em relação ao cônjuge, independente do fato de ter deixado herdeiros necessários. Enfim. Aí vem a coisa que também me preocupa. A chamada herança da sucessão dos herdeiros colaterais. Os herdeiros colaterais são aqueles que não são os ascendentes e descendentes, mas sim os dos lados ou chamados transversais. Que são, os irmãos, os tios, os sobrinhos, os primos. São herdeiros legítimos facultativos e não são herdeiros necessários, são os colaterais. Sendo assim, não tem direito à parte legítima. Sucedem por direito próprio, herdando todo de maneira igual, não havendo qualquer distinção. Aí, na falta de irmãos, herdarão os filhos destes, os sobrinhos. E não havendo os tios. Entendeu? Os seus tios recebem. Aqueles tios blue pillzão, gadoso, e aquelas 3Ds escrota, petistas, entendeu? De esquerda. Aquelas Porsche Walls que querem ser novinhas, usando shortinho com aquelas veias quebradas. Se ocorrer a herança somente filhos de irmãos falecidos, herdarão por cabeça. Se concorrerem filhos de irmãos bilaterais com filhos de irmãos unilaterais, cada um destes herdará a metade. Enfim, galera. Se você morrer, quando você morrer, os seus parentes vão com sede necrófila pra cima do seu cadáver e vão começar a arrancar as penas. Vai ser a briga. Você que tem investimentos, ou você se programa para esse dinheiro não sobrar nada quando você estiver próximo da sua morte, praticamente nada. Ou você vai tomar as medidas que eu vou falar mais pra frente aqui no vídeo. Vamos lá. Você primeiro, você não deve investir em coisas físicas, entendeu? Priorize ativos. Ativos são investimentos que você pode levar para lá e para cá facilmente. Por exemplo, em vez de você comprar imóveis que são muito difíceis de vender, eu tenho artigos aqui para provar isso, procura por imóveis usados cai, mas preço tem alta, porque tá baixa, né? Aí os preços aumentam, né? Porque a economia dos imóveis é louca, né? Venda de imóveis usados caíram 20%. O seu imóvel que você for vender, que você comprou, é usado, ele não é novo. Na cidade de São Paulo, entre junho e julho, segundo apurou, blá blá blá, e por aí vai. Imóveis usados demoram muito de vender, cara. É praticamente impossível vender um imóvel usado hoje em dia. Por quê? Já mostrei aqui nos vídeos as bolhas, a bolha da Previdência, por exemplo. A Ronquepil da Previdência, explicando que, como a taxa de natalidade do Brasil está em 1,7, taxa de fecundidade do Brasil está em 1,7, a sociedade está desaparecendo. Ou seja, não tem mais famílias grandes. Como não tem mais famílias, então os imóveis não são procurados para alojar essas famílias. Tem menos famílias existindo, entendeu? Então, o seu imóvel, vai ser impossível vender um imóvel hoje em dia. Então, você não deve ter bens imóveis. Não adianta investir em imóveis em lançamentos. Lançamentos de imóveis cai 62% em relação ao quarto trimestre.
Estamos em 27/5/2019. Esse artigo, desse gado 1 aqui. Carro também é ruim de vender, além de desvalorizar muito. Ou seja, tenha o mínimo possível de bens, seja minimalista. Se for para você ter uma residência que seja para morar, e se programe para se desfazer dela a longo prazo, entendeu? É por isso que eu recomendo você morar de aluguel na sua aposentadoria. Tipo, morar num resort, morar num hotel, morar num flat, morar num cruzeiro marítimo, entendeu? Eu não recomendo você ter uma roça, ter uma fazenda, se for para você morrer nela, porque seus parentes vão se aproveitar de tudo que você se esforçou, entendeu? A ideia aqui é não deixar nada para quem não merece, para quem sempre lhe atrapalhou, entendeu? A ideia aqui. Então, vamos lá. Depois que você falece, é automático, cara. Não tem essa. Não tem essa. O direito sucessório, como diz esse Gadex Magister, direito sucessório de bens independe do processo de inventário judicial ou extrajudicial ou de arrolamento. Esse artigo aqui que eu vou deixar no link do vídeo explica que o direito sucessório é praticamente automático, cara. Praticamente automático, ó. Inclui tudo, ó. Seus ativos são bens, viu? Ó, cadê? Falando aqui, ó. Pensão por morte previdenciária. A 3D mente dizendo que o filho é seu. FGTS, PIS/PASEP também entra, né? Seguro de pessoas, tipo... o seguro de vida, né? Seguro de vida, seguro de pessoas, seguro de vida, seguro funeral, o DPVAT, previdência complementar, se for privado ou outra coisa que você fez. Bens de pequeno valor. Cara... Não tenha bens, cara. Tenha o mínimo possível, cara. Tenha coisas fáceis de se desfazer. Vou dar um exemplo aqui, ó. Quando a justiça quer, ela toma, velho. Ela manda no seu dinheiro, ó. Vou dar um exemplo aqui, ó. A Argentina, ó. A Argentina impõe controle sobre fluxo de capital. O artigo é de 30/8/2019. A Argentina tá proibindo as pessoas irem para os bancos sacarem dólar. Entendeu? Comprarem dólar. Tá limitado a $200 por mês. Isso aqui é o chamado controle financeiro, cara. Controle de capital que os governos impõem. E o Brasil já foi vítima disso, ó. O confisco de poupança da era Collor. Tem esse artigo aqui, ó. Vocês leem aqui depois. O governo simplesmente pegou o dinheiro das poupanças de quase todos os brasileiros, cara. E aí depois o governo ressarciu. Mas imagina você se ferrar por causa disso, cara. A sua herança, se ela tiver ali na corretora, investido na B3, vai ser confiscada para passar para os herdeiros. Ascendentes, descendentes ou colaterais, entendeu? E... como é que eu digo? Mas nem tudo é terrível. Se você se programou para não ter, por exemplo, imóveis ou muitos bens materiais, e você conseguiu ter o mínimo possível deles, mesmo que seja, por exemplo, 5 mil ou 10 mil reais em imóveis que vai passar de herança, isso é irrelevante. O problema é que você tem 1 milhão investido e a tua família vai em cima com 6 tomar tudo que tu sofreu. Os 5 a 15 anos que você sofreu investindo, por debaixo de críticas, de coisa dizendo que você não ia conseguir, que você ia ficar louco. Pois é, esse mesmo pessoal escroto vai usufruir da sua herança se você não tomar essas providências aqui. A primeira, o pessoal diz que é para comprar ouro. Eu não recomendo comprar ouro, porque ouro é muito ruim. Ele fica armazenado em locais e pode ser confiscado, entendeu? Não investe em coisas físicas. O pessoal fala para investir também, sei lá, em dólar e colocar em outro país. A justiça consegue ir lá atrás, cara. Os acordos internacionais fazem esse tipo de coisa. Quantas vezes os dinheiros em paraísos fiscais não foram já conseguiram aqui trazer para o Brasil, por exemplo, nosso país maravilhoso, cheio de corrupto, entendeu? Então, eu estudando, a única coisa que eu consegui encontrar que o governo não coloca a mão, que é assim, a única coisa que há certeza de que o governo não vai tomar é o Bitcoin, cara. Coisas que um governo pode fazer com o Bitcoin. Controle de capitais. Vou mostrar aqui pra você. Tá aqui. No Gado Money aqui explicando, né? Tá, eu vou botar todos os... Ai, que linda, tá aumentando. Bitcoin, ó. Vamos lá. Ele fala, né? Fala da Argentina, fala de vários países aí. E... os bancos também podem pegar seu dinheiro para poder pagar. Bicho, os bancos obedecem tudo. As corretoras também, a justiça vai lá, manda a corretora passar os bens. E aí você entrega tudo de mão beijada. Vem aqui e fala que
hoje em dia é impossível qualquer governo mexer nos Bitcoin. Entendeu? Mas quem coage um sistema, em um sistema como o Bitcoin? Como impedir transferência de valores em um sistema que carece de intermediários? Não precisa de um computador central, de um banco central. Usa o sistema de blockchain, né? Em que transações ocorrem diretamente entre duas partes, peer-to-peer. Como cobrar impostos sobre operações financeiras em uma compra feita com bitcoins no exterior. Como identificar o que é o exterior e o doméstico em um sistema financeiro que não há fronteiras, uma plataforma realmente global. De fato, é simplesmente impossível. Impossível. Não há como impor controles de capitais em um sistema como o Bitcoin. Eu falo Bitcoin, mas é em criptomoeda. Daqui a 20, 30, 40 anos, com certeza vai ter outras criptomoedas. Vai ter, se duvidar, parece até uma melhor e mais estável que a Bitcoin. É nisso que você tem que colocar o seu capital, seus investimentos, assim que você vê que sua vida está lhe deixando, entendeu? Se prepare, se programe. Se for possível, define seus investimentos, não deixando sobrar praticamente nada. Mas se você não conseguir, coloque tudo em Bitcoin. Corra com a senha, meu amigo. Leve pro céu. Entendeu? Não entregue de mão beijada pro gado. Não entregue de mão beijada pro gado. Vou continuar aqui. É claro que os governos podem buscar restringir compra e venda de bitcoins por moeda internacional, reprimindo as exchanges ou qualquer empresa dedicada a esse negócio. Aqui no caso do Brasil, é até, se eu não me engano, 30 mil reais em bitcoins podem ser comprados sem sofrer até 30 mil por mês sem sofrer taxação. Passando disso, sofre o controle, né, do governo. Mas, cara, 30 mil é muito. Embora seja possível complicar a venda de bitcoins com o mercado organizado, não há como impedir a livre transferência de fundos pelos usuários da moeda digital. Olha só. A justiça não pode fazer a sucessão, como é que eu digo? A sucessão ser um processo judicial. Não existe. Além disso, a ausência de um terceiro de confiança responsável por realizar a transferência internacional traz outros benefícios, como tarifas de transações incrivelmente baixos. O Bitcoin ou criptomoeda propicia um potencial de economia em custo de transferência de capital sem precedentes. A necessidade de controle de capitais é derivada da ingerência estatal de moeda. Exatamente. Enquanto piores forem as políticas monetárias e fiscais de um país, mais intensas e abrangentes tendem a ser tais controles. O Brasil é um desses, pessoal. Então, espero que vocês tenham entendido. A solução é quando estiver lá, nos últimos dias, nos últimos meses da sua vida, comece a viver de criptomoeda. Então, quando você estiver sentindo... Cara, o seu dinheiro vai cuidar de você. Você vai viver muito, você sabe, né? E outra, você vai estar rodeado de maiores especialistas, que você vai ter dinheiro, cara. Você vai ter dinheiro, mano. O dinheiro vai cuidar de você. Não esqueça disso. Então, ó, jogue tudo no Bitcoin. Se não, essa é a alternativa atual. Não sabemos o que vai aparecer no futuro, daqui a 20, 30, 40 anos. Mas hoje, com este vídeo, pelo que o Tricel entendeu, pelo que o Tricel estudou, morra com a senha da sua criptomoeda. Não deixe para ninguém. Beijos. Se inscreva no meu canal. É uma merda toda lá que vocês sabem, né? Lives de segunda a sexta a partir das 8 horas. E beijos, beijos, beijos. Fui!